Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Tem um tempinho que eu não apareço por aqui, que a gente não tem o nosso encontro. Eu estava fazendo tratamento com dentista e foi até um tratamento curto, mas sempre ocupa tempo, eu tenho que voltar mais cedo. Não sou muito acostumada a levar o livro para fazer o resumo em casa, então eu esqueci, aquela coisa toda. Aí nisso acabou se passando aí um tempinho que a gente não tem o nosso vídeo. Vamos dar continuidade então à subida do Monte Carmelo, São João da Cruz. E capítulo de 6 a 13. Eu quis pegar esses capítulos, apesar de que eu poderia ter pegado também o 14, mas um capítulo já é fugido do conjunto de pensamentos que ele estava fazendo. Então ficou de 6 a 13. O próximo vídeo fica mais curtinho, a gente pega o 14 e vai terminar o tomo 1 do livro. Aí vai passar a ser o tomo 2, tá? Mas então vamos lá. Ele vai falar dos danos que os apetites voluntários causam, tá? O que é bem isso? A gente já falou nos outros vídeos, né? Esse apego, esse afeto desordenado a alguma coisa, mas principalmente apetites que são voluntários. Então, ou seja, que a pessoa tem, ela sabe que aquilo é uma inclinação ruim, mas ela não consegue se libertar daquilo. Ela lá no fundo ela tem assim um apego àquilo. Ela acha que aquele apetite lá no fundo é um pouquinho mais importante que Deus e que a sua união com Deus. Por isso que vai surgindo tudo isso que a gente vai descrevendo. O primeiro dano principal, são 2 danos principais. Priva a alma do Espírito Santo, porque ela fica na busca constante do apetite e com isso ela não vai tendo mais luzes para sua caminhada particular, para a virtude. E segundo, porque cansa, atormenta, obscurece, mancha e enfraquece a alma. Tudo isso faz os apetites. E nesses capítulos, São João da Cruz vai discorrendo um por um desses motivos. Medo de cansaço, atormentar, obscurecer, etc. A alma cativa do espírito sensível jamais poderá receber o Espírito Santo puramente espiritual. Nós somos de uma geração sensível, extremamente sensível. Qualquer palavrinha, entendeu? Assim, a pessoa ressente profundamente aquilo. Então é por isso o nosso esforço tem que ser um pouquinho maior. Isso vamos ver em todos os santos, não vai ser só em São João da Cruz, vai ver em Santa Catarina de Sena. Todos os santos são unânimes nessa questão de vencer o espírito sensível, de vencer a sensibilidade, porque ela faz a gente criar toda uma proteção em torno de si, como a gente vai vendo a seguir. A alma que tem esses apetites voluntários, ela está sempre inquieta e ela está sempre descontente, ela está sempre insatisfeita, porque ela sempre vai estar com fome de satisfazer os seus apetites. E o objetivo dela não é mais a Deus, o objetivo dela acaba sendo material, acaba sendo de criaturas, e ela vai se esvaziando pouco a pouco, até não sobrar mais nada. Então agora ele vai explicar por que os apetites cansam a alma. Eu fiz um resumo bem seco, tá? Pra gente não precisar ficar falando muito demais nisso, porque ainda vai ter Noite Escura, vai ter outros livros. Mas eu também dei uma secada, pegando só o essencial de cada, para não ficar muito cansativo. E porque cansa, por não ficar cansativo, né? Então vamos pro cansaço que os apetites causam para a alma. Então ele cansa por quê? Porque é ilimitado. O apetite é ilimitado. Então ela vai estar sempre buscando e correndo atrás daquele apetite. Lembrando que o apetite
que nós estamos falando aqui não são apetites dentro da temperança. Estamos falando já de coisas desordenadas, então, que está além da medida justa, tá? Mas que todos têm. Todos nós temos esses apetites, tá? Isso mesmo até a alma que alcançou a união com Deus, ela pode também, posteriormente, ter determinado apetite, né? A diferença é que ela reconhece isso com mais facilidade e que quando a alma já está na união com Deus, né, o próprio Deus purifica ela imediatamente daquilo e já mostra aquilo, põe na frente dela. Então, mas todos têm apetites. Então ele cansa a alma justamente por ser ilimitado. A paixão é ilimitada, quer sempre mais. E pode ir surgindo outros apetites. Então ela venceu o primeiro apetite, aí ela já busca uma outra coisa, outra coisa, outra coisa. E ela vai criando um abismo. Ela cria um abismo entre ela e Deus. Por isso cansa. A alma está sempre com fome, com fome, com fome. E surge um outro apetite, outro apetite, outro apetite, outro apetite. Um exemplo, por exemplo, uma coisa simples, uma coisa material. Eu quero uma bolsa Hermès de 80 mil reais. Aí ela se mata para conseguir a bolsa. Agora eu quero outra. Agora eu quero uma Chanel. Agora eu quero uma Louis Vuitton. Agora eu quero não sei o quê. Então, sempre vai se criando variações desse apetite. Não cessa, ela está sempre criando isso. Atormenta a alma. Atormenta a alma porque ela fica prisioneira daquilo. Então, a alma que, por exemplo, uma pessoa que está na prisão, ela quer a liberdade. Então, ela fica, me tira daqui, eu sou inocente, não sei o quê. Da mesma forma, o apetite cria um laço na pessoa, né, que fica atormentando ela de noite, porque ela quer aquilo e ao mesmo tempo não consegue se dedicar à união com Deus, não consegue se dedicar a Deus. E deseja aquilo desesperadamente. Isso atormenta ela, que ela não consegue esquecer. Daí vem o tormento. O obscurecimento também. Obscurecimento e cegueira. Começa a cegar a alma. O apetite, ele tem em si uma luz falsa, travestido de algo bom, né? Então, ela não consegue entender bem que aquilo está fazendo mal para a alma dela. Ela acha que ela está agindo em prol de uma causa muito justa. E começa a perder a noção do seu autoconhecimento. E acha que o mal está em todos, menos em ela. E começa a se afastar do autoconhecimento. Se afasta totalmente do autoconhecimento. Daí vem a cegueira. Porque ela acha que como o problema não está nela, né, o problema está no mundo inteiro, ela começa a ter delírios da sua suposta virtude, começa a delirar. Porque perdeu tanta noção do autoconhecimento que ela começa a delirar. Né? É um exemplo de um canal aí famoso, acho que é Mundo Desconhecido, Fatos Desconhecidos, não sei. Mas existem muitos outros que fazem a mesma coisa, que não vão pegar um santo aqui da Igreja Católica para falar mal, né? Então decidiram falar mal da Madre Teresa de Calcutá. Ou seja, isso é um tipo de cegueira, né? Não, eu que sou bom, eu que sou bonzinho. Malvada é a Madre Teresa de Calcutá. Entendeu? É um tipo de cegueira. A pessoa está totalmente cega, ela acha que todo mundo é mal, né? Ela que é a virtuosa, ela que é a sacrificada, ela que é a boazinha. E daí vai se surgindo um mundo paralelo, onde ela é canonizada nesse mundo paralelo. Ela é a santa, ela é... Entendeu? Então, não, nós é que somos os honestos e os bonzinhos que estão aqui informando vocês. E a Madre Teresa de Calcutá não vale nada, não presta, não sei o quê. Ou seja, a pessoa começa a delirar, né? Ela se acha tão boa que ela acha que não precisa de mais nada, não precisa de purificação, coisa nenhuma. Né? Larga essa conversa daí, termina com isso. Né? Ou seja, ela acha que já está pronta e acabada, né? Se acha melhor, até mesmo que os santos da Igreja Católica, se acha melhor que todo mundo, e aí cria um mundo paralelo onde ela está completamente cega.
onde ela é santa só perante os olhos dela. E começa toda essa cegueira, por isso obscurece a alma. Tem a questão também de que quando a alma está cega, né, ela precisa também afagar esse seu apetite. Né? Não, eu estou atrás da justiça. Não, eu sou bonzinho. Né? Não, então ela está sempre se afagando, né, se justificando, se alisando. Né? Mas na verdade está completamente cega. Completamente cega. E ainda querendo guiar outros cegos iguais. Né? Um outro ponto também, mancha. Né? O apetite espiritual mancha a alma. Né? O que é uma mancha? Existe um amor que compete com o amor de Deus. Então, esse apetite desordenado compete diretamente com o amor de Deus e com a união de Deus. A união com Deus e Deus passa a ser secundário. E o apetite começa a brigar para ficar em primeiro lugar. Daí vem a mancha. A alma já não é totalmente pura diante de Deus, porque o coração dela não é mais totalmente de Deus. É dividido com esse apetite. Ou esses, tá? Porque às vezes a alma pode ter vários também. Todos esses apetites serão purificados, cedo ou tarde, nessa vida ou na outra. Se a alma foi uma alma de vida ruim, ela foi má, né? Essa pessoa vai ficar eternamente condenada devido a ela ter preferido, anteposto os seus apetites a Deus. Não quis a Deus, então ela vai sofrer essa condenação. Se ela ficou nessa luta entre a união com Deus e os seus apetites, ela vai continuar essa purificação no purgatório. E se ela quer a união com Deus, essa purificação vai ser nessa terra, por um tempo que só Deus sabe qual é. Então ninguém escapa da purificação, é ilusão. Entendeu? Se não purifica nessa vida, vai purificar na outra, ou vai ficar no eterno choro e ranger de dentes por causa deles. Por isso é necessário a purificação, por mais que as pessoas não queiram falar disso. Elas acham que estão prontas, elas acham que está tudo bem, e aí caminha para o purgatório ou para o inferno. Porque nada de impuro entra no reino dos céus. Só que a diferença é que do inferno não se escapa. Acabou. Do purgatório, a pessoa vai se purificando até chegar o momento dela ver a Deus face a face. Então, o enfraquecimento que o apetite causa, né? Ele tira a força da alma para progredir. Progredir para quê? Eu só quero aqui a minha vidinha simples. Às vezes a vidinha simples é um apetite. Eu só quero a minha paz, o meu sucesso. Só quer tudo sem Deus. Então, daí vem todos esses problemas. Né? Os apetites roubam da alma, tá? As virtudes que ela já tinha conquistado. Então, quando a alma começa a dar espaço para o apetite, ela começa a perder aquilo que ela já tinha conquistado, a sua determinação, as suas resoluções pessoais vão se enfraquecendo. Ela já começa a achar que tudo é bobagem, que tudo é uma alienação da igreja, que é uma bobagem, eu vou cuidar disso aqui. Entendeu? E daí começa a luta da alma com a virtude. O defeito começa a brigar com a virtude. Então, o que acontece? Deus não deixa de ser um obstáculo para ela ter a posse total dos seus apetites. E daí vem também essa questão como eu vou dizer, não só uma luta interior, né? Mas começa a ter uma confusão interior. Antes ela estava em paz e ela não sabia, porque o coração dela era puro, buscava só a Deus. Depois vão surgindo outros amores e começa a tormenta. Começa toda essa tormenta da alma. Então, quando não se tem a Deus como objetivo puro, a alma começa a se perder em vários atalhos, em várias veredas que ela achava que ia conduzir alguma coisa. Ela quer reinventar a roda de tudo. Então, isso é muito perigoso.
Quem se encaixa nisso também são penitentes, ascetas, né? Pessoas que fazem muita penitência física. Né? Hoje não há muito, pelo menos no Brasil não há muitas pessoas assim, mas é um tipo de apego, de paixão. Ela acha que é mais forte que as outras, que ela faz algo a mais que as outras. Em muitos livros, até ali um curso de espiritualidade, falam justamente pessoas que são excessivamente ascetas, se ela não tem a Deus como objetivo, ela tende também à dureza de coração. Ela acaba achando, só eu dou conta, faço mais que os outros, estou dormindo no chão, estou aqui jejuando todo dia. Então ela acha que ela é alguma coisa para Deus por causa disso. Por isso que é necessário purificação até da própria penitência, que a penitência ela deve ser mais interior, é o interior que transforma. É fácil fazer uma penitência exterior e achar que ela tem virtude por causa disso, que ela tem, na verdade, mais força, mais saúde. Mas uma vez que se tira tudo isso, como fica? Se ela não mortificou o interior, se ela não mortificou as suas paixões, a sua inveja, a sua maldade. Então ela continua ali se acabando toda na penitência, mas ela não toca nem um centímetro nos seus pontos internos, que é aquilo que vai levar à transformação, e não a pessoa ficar se acabando em penitência. Claro que a penitência é saudável até um certo ponto, mas a partir do momento que ela vê aquilo como um fim, ou como um modo de ser melhor que o outro, tudo cai por terra. Por isso é necessário a mortificação dos apetites. Mortificação. Claro que a pessoa, hoje ela acha assim que tudo que é interno, todos devem saber daquilo. Então, na verdade, não. Às vezes é uma coisa muito mais interna. Ninguém precisa saber também quais são os seus apetites. É algo muito mais interior do que exterior. E a mortificação, às vezes, pode ser só um ato de vontade, de aderência e preferência a Deus também. Os apetites sempre serão pedras de tropeço. Sempre. Para a gente chegar até Deus. Tá? Por quê? Porque na união com Deus se faz uma vontade. A sua e a de Deus ficam sendo uma só vontade. E então por isso que se você está sempre se rebelando, né, você ainda não conhece a vontade de Deus, nunca vai chegar a essa união, porque não vai ter fusão das vontades. Mas como fazer? O mais importante da alma, ela tem que reconhecer que isso é um apetite, mortificar e corrigir. Isso pode ser feito até num dia só, né? Desde que ela tenha muita boa vontade, muito equilíbrio, ela vai vendo que esses apetites estão levando ela para onde ela não quer. Então, ela tem que também fazer atos de amor a Deus, né? A quem ela escolhe, né? É Deus ou é o apetite? É algo mais complexo no sentido de que a gente vê o apetite, né, no caso, como coisas mais óbvias, né, mas depois a gente vai esclarecendo isso. O apetite mais perigoso são apetites que têm envolvimento emocional. Geralmente apetites com as criaturas, né, porque uma bolsa, você pode realmente juntar um dinheirinho, você comprou a bolsa, né, mas quando tem muito envolvimento afetivo, muito envolvimento emocional, isso passa a ser mais complicado, porque o coração é que está preso ali. Então, é muito mais difícil você se desapegar de algo que tem envolvimento emocional do que algo que é um envolvimento puramente material. Então, tudo isso são coisas que você tem que levar em consideração. Quanto mais carga emocional, entendeu? Pior é o apetite. Não que, não, então não tem, então tá tudo bem. Não tá tudo bem também, tá? Como diz São João da Cruz, uma frase muito conhecida, o pássaro está preso, não interessa se por uma corda grossa ou se só por um fio. Ele ainda está preso. Então, é necessário, sim, esse despojamento. Você não precisa provar nada a ninguém.
Ninguém precisa saber quais são os seus apetites, ninguém precisa saber quais são as suas dificuldades. Tudo é interior, entendeu? Tudo é interior, porque às vezes tem coisa que a pessoa não quer nem falar, entendeu? Então não é que você tem que provar para os outros que você venceu ou não venceu, tudo é entre você e Deus. É claro que você apresenta para o seu diretor as suas dificuldades, né? Mas essa caminhada é mais interior do que exterior. As pessoas não precisam necessariamente saber disso. Como já tinha dito, os apetites nem sempre eles são óbvios, né? Caso, eu tenho um apetite de comprar a bolsa Chanel, tá? Isso é uma coisa mais óbvia. Aí você fala da bolsa para todo mundo, não sei o que, não sei o que. Mas existem outros tipos de apetites que estão velados, que a pessoa não sabe que aquilo é um apetite, né? Então, por exemplo, lembranças. Isso acontece mais com pessoas mais velhas, né? A pessoa é totalmente apegada à melhor fase da sua vida, né? E fica nisso, só nisso. É como se tivesse pegado uma máquina do tempo e ficado presa, né, naquele momento, naquela coisa. Tem gente que fica preso totalmente na sua vida passada, nos seus melhores anos. E acaba substituindo a Deus. Fica só na lembrança, na lembrança. Isso é um tipo de apetite que não tem cara de apetite, né? Parece ser algo, coitadinho, deixa ele ali, só quer lembrar do... Mas não é um apetite. Ela está presa naquilo ali. Uma obra, um apostolado. Muitas vezes é mais dela do que de Deus. Às vezes é um plano que você tem. Tá? Essa questão de obra e apostolado, isso também acontece com muita frequência. Pessoas que querem fundar alguma coisa e tem isso na cabeça, tem que fundar, e funda, e passa toda a vida se empreendendo numa obra que às vezes não era para ser, não era vontade de Deus, não foi discernido que aquilo era de Deus. Muitas pessoas fundam até conventos para se proteger, não necessariamente para a glória de Deus, a salvação da alma. Vou ficar aqui porque como madre ninguém me manda embora, todo mundo tem que me aguentar, entendeu? Então é um apetite, é um apetite. E por isso que nem sempre o apetite que a gente tem é algo ruim perante os olhos dos homens. Por isso que é algo muito interior. Às vezes eu falo, quero fundar um convento para cuidar dos pobres, que eu quero ficar na rua e lavando pobre, não sei o quê. Todo mundo vai falar, nossa, isso é louvável, isso é lindo. Entendeu? E às vezes aquilo pode ser só um apetite. Uma coisa que ela quer realizar para si e que não necessariamente é a vontade de Deus. Então aquilo ali está velado. Isso tem que prestar muita atenção. Tá? Porque às vezes a gente pensa que algo bom é porque com certeza Deus quer aquilo, que isso aqui. E muitos conventos foram fundados, até mesmo com a aprovação da igreja, que tem documento, que tem não sei o que, e não cresce. Passou 10 anos, passou 20, passou 30, né? Fica aquela coisa, entendeu? Não era para ser de Deus. Né? Que foram se envolvendo as pessoas, o bispo concordava e caiu na graça de todo mundo, ou seja, obra de padres também, e às vezes não era para ser. Né? A pessoa passa toda a vida se empenhando naquilo, mas lá no fundo era mais um sonho dela do que um sonho de Deus. Então é interessante a gente ver bem essa questão do apetite, discernir muito a vontade de Deus, para não cair nesse tipo de armadilha. Uma outra coisa também, né, que é mais da criatura que da vontade de Deus, né, é apego à sua autoridade. Isso acontece muito com superiores. Né? Você está vendo que aquilo é uma obra de Deus, mas ele fecha o coração. Não quero. Isso aconteceu com São João Bosco. Né? Então, São João Bosco, ele fundou ali os Salesianos e
ele queria ali as dimissórias, que era uma autorização onde ele poderia ordenar os seus próprios religiosos dentro da ordem, sem passar pela diocese. Ou seja, sem essa licença, ele teria que enviar as suas vocações para o seminário da diocese, e depois, quando eles eram padres, aí eles vinham para a congregação. Mas o que estava acontecendo? Né? Dom Bosco, naquele tempo, tinha muita vocação, e Dom Bosco formava uma quantidade grande de vocações, iam para ser padres e não voltavam. Não voltava. E então ele via que o bispo persuadia as vocações a ficarem na diocese e não voltarem para o Dom Bosco. E também ele não queria dar licença para o Dom Bosco para ele ordenar os seus próprios padres. E ele ficava ali, todo ano ia pedir a permissão para ter essas dimissórias. E o bispo não deu. Ele ficou tentando 16 anos. E o bispo não deu a licença. Coração totalmente duro para a obra. Até que Deus levou a alma do bispo. Ele não era tão velho assim, mas antigamente morrer cedo não era um mistério. Tá? Mas Deus levou a alma do bispo, ele morreu, veio outro e deu a licença. Então a vontade de Deus acabou sendo feita, o bispo gostando ou não. Ele só tirou o tempo de São João Bosco, mas a obra de Deus foi feita. A vontade de Deus foi feita. Então, isso é um tipo de apetite também. Né? Dureza de coração é um tipo de apetite. Né? Depende de você fazer uma obra de Deus e ir para frente, a pessoa não faz. Tem antipatia com o projeto. Né? Diz que esse bispo tinha uma profunda... Ele até gostava do Dom Bosco, entendeu? E ninguém entendia por quê, mas por quê? Ele queria entupir a diocese com as vocações do Dom Bosco, entendeu? Então ele pegava só a parte boa e não queria dar a licença, porque se aí todo mundo quiser ser salesiano, não vai ter padre na diocese. Né? Então, paixão é um tipo de apetite, um tipo de paixão. Né? Então, e que aconteceu. Né? Mas agora, será que valeu a pena? Né? Porque ele ficou eternamente como o bispo chato que não ajudou, né? E veio outro, Deus botou outro e ajudou. Então não adiantou muita coisa a resistência dele. Então lembrando sempre que esses apetites são voluntários, né? A alma tem conhecimento do que ela está fazendo. Ela sabe que ela está sendo chata, ela sabe que ela está sendo gananciosa, ela sabe não sei o quê. Mas isso tudo é muito interior. Porque, por exemplo, Dom Bosco queria fundar os salesianos desde muito novo. Ele já tinha claro na mente, né? Ele teve aquele sonho onde ele ia trabalhar com os jovens e não sei o que e tal. Então, ele tinha claro aquilo na mente, mas perante os homens do tempo dele, aquilo era uma paixão. Né? Chamaram até a carruagem de hospício para levar o Dom Bosco. Esse homem tá louco, para que fazer tanto furdunço, para que isso? Então, às vezes a alma sabe que aquilo é vontade de Deus, por isso que é tudo muito interior, e a alma ela tem que ser muito honesta consigo mesma. Ela sabe que aquilo é vontade de Deus, e às vezes perante os homens parece um apetite. Então, nem tudo que é bom perante os homens não quer dizer que aquilo não seja um apetite. Como uma carmelita que eu conheci, que botou na cabeça, sempre teve na cabeça uma coisa de fundar uma coisa diferente, e eu quero fundar, e foi atrás, eu já tenho terreno, largou tudo para empreender a obra. E não foi adiante, não era vontade de Deus, era um sonho dela. E o apetite não desapareceu, até onde eu sei. As pessoas, depois ela acabou indo para um convento, para o seu primeiro convento, que era um convento de vida ativa, mas é um tipo de apetite, Então, antes tivesse ficado no convento, como ficou a santa, não é santa ainda não, a serva de Deus Maria Crucifixa, ficou beneditina até chegar a hora de Deus, de fundar e tudo. Às vezes é mais seguro do que a gente tentar pôr a mão e mexer no tempo, às vezes. Mas são coisas que a gente deve observar, tá?
Observar tudo isso. Como saber se eu tenho um apetite? Né? Primeiro, a alma tem que ter conhecimento. Se ela não sabe, se ela não tem noção nenhuma, entendeu? Não tenho nada, sou uma pessoa desapegadíssima, não sei o quê. Então, às vezes, as pessoas não se conhecem o suficiente. Não se conhecem. Tem que fazer contínuo exame de consciência, examinar as suas ações, pedir para Deus a graça dela enxergar o seu interior, tal como ele é, e reconhecer esses apetites para ela poder combatê-los. Se ela não conhece e se ela acha que aquilo não é um apetite, nunca que ela vai combater e, consequentemente, ela sempre vai estar achando que aquilo é uma coisa de Deus, que aquilo sabe, isso é uma coisa muito delicada, muito delicada. Questão também de pessoas que põem o apostolado à frente de Deus. Não, porque essa obra é tudo, essa obra é muito de Deus, não sei o que, ela acaba se afastando da sua união pessoal com Deus por causa da obra. Se afastou totalmente de Deus por causa de tal apostolado, não, que eu acredito muito na causa, e a pessoa fica embasbacada, né, com aquele projeto e faz do projeto um Deus. Acaba fazendo do projeto um Deus. E se afasta da união porque ela acha que o projeto é pelo projeto que ela vai chegar à união com Deus. Então, também não. É necessário ter isso separado. A sua caminhada pessoal de união com Deus é uma coisa, seus planos, projetos é outra coisa. Não misturar, não mesclar isso achando que isso vai te levar à união com Deus, porque não vai. Enfim. Sempre quando a alma opta por Deus, ela, por exemplo, está ali pensando muito na obra, não. Agora chega, vou fazer a minha oração, vou desligar de tudo, vou louvar a Deus, vou me dedicar a Ele. Então ela optou por Deus. Quando ela optou por Deus, isso vai fazer com que a alma adquira luz, consolação e muitos outros bens. Porque ela agora está se associando a Deus, e em Deus ela vai enxergar muito melhor as coisas do que fora dele. Não, eu tenho que pensar no projeto, eu tenho que pensar nisso. E aí começa a agitação interior. Começa. E a obra. Então ela pensa que a obra de Deus é Deus em si, mas não é. Você vai ter que tirar tempo. Agora é o momento da minha oração, agora é o momento da minha união com Deus. A minha união com Deus, em primeiro lugar, seja para chegar até ela, ou seja para manter a união com Deus. Entendeu? A alma que chegou à união com Deus, ela não está dispensada. Ela não virou um Deus. Entendeu? Ela não virou um Deus. Ela também, constantemente, ela tem que ficar ali relembrando a quem ela está buscando, a quem ela está servindo. Entendeu? São João da Cruz, ele termina com algumas recomendações, tá? Buscar, se resume praticamente nisso, buscar sempre aquilo que custa mais é uma boa forma de mortificação. É a pessoa que está sempre inclinada ao mais facinho, ao mais simplesinho, ao mais rápido, ao mais prazeroso. Essas almas geralmente não são mortificadas e provavelmente são mais suscetíveis a se deixar sucumbir pelo seu apetite. Porque ela não conhece o esforço. Ela quer tudo na mão. Esse site aqui tá mais facilzinho de entender, vou ficar por aqui mesmo. Então, assim, tudo tem que ser facinho, tudo tem que ser óbvio, tudo tem que ser suavezinho. Tá? Então, não. Buscar o mais dificultoso. Esse aqui eu não sei, eu vou nesse aqui que eu não sei. Esse aqui tá mais difícil, eu vou nesse aqui que tá mais difícil. Entendeu? Ninguém tá me dando informação na mão, então eu vou atrás. Entendeu? Sempre procurar aquilo que vai dar um pouco mais de trabalho. Então, esse é um excelente meio para adquirir mortificação. E se acostumar a essa busca. É aprender algo novo, por exemplo, é uma boa forma, que você não conhece nada daquilo, vai ter as dificuldades do que você quer aprender, tudo. Também é uma forma de mortificação. Alguns conselhos que ele dá
não estão mais assim, numa conformidade com a nossa vida espiritual atual. Tá? Uma delas, né, que é muito comum na Idade Média, é essa questão de buscar o desprezo próprio, falar muito mal de si, viver se humilhando para Deus e o mundo. Isso era muito comum, tá, na Idade Média, tá, até no início da Renascença, muito comum. Mas isso não é interessante, né? Por que não é mais interessante? Porque humildade não é baixa estima. Então, antigamente você achava que ter humildade, é só você se odiar que tá tudo bem. Né? Então, não tanto. Porque a alma também que não tem experiência de amor, ela não progride. Ela fica numa amargura, ela fica numa coisa assim que não agrega nem para si e nem para o outro. Uma alma que está amarga, que está deprimida, que está cansada, entendeu? Ela vai se fechando numa tristeza cada vez maior. Mas o que os espirituais foram observando de verdade, que essa questão da humildade ser muito, da pessoa ficar falando muito mal de si, e eu busco só o que é o pior, e não sei o que, isso acabava criando um personagem muito teatral, que tinha como em vista atrair a comoção alheia. Eu sou coitadinho, meu Deus do céu, a pessoa ficava naquela choradeira, né? Então aí vinha uma outra pessoa mais bondosa, fala, não, meu irmão, não faz assim. Então lá no fundo a pessoa se sentia consolada, né, com a sua auto-humilhação. Então isso gerava uma virtude teatral, uma virtude totalmente externa. Deixa eu pegar aqui o pior hábito, que é esse que eu mereço, coitadinho de mim, ficar aquela sofrência. Né? Então isso não é muito interessante. Por quê? Chama muita atenção para si. Então, a alma que se humilha muito, ela além de ficar causando uma comoção desnecessária, ela chama muita atenção para si mesma. Então, é necessário um pouco de equilíbrio. Tá? Tanto que santos mais atuais, século XVIII, XIX, a gente vai vendo que eles se humilham muito pouco. Né? Elas se humilham nos escritos, né? Meu Deus, né? Se humilha muito perante Deus, mas ela evita chamar a atenção demais para aquilo. Entendeu? Ela deve se ter como nada. Do nada não se fala, nem bem, nem mal. Ignore-se, não fale demais nem das suas virtudes, nem dos seus defeitos. A não ser que você está fazendo uma exortação, você quer dar um exemplo para ajudar as pessoas. Mas assim, por exemplo, em comunidade, se todo dia você está lá, eu sou coitadinho, não sei o quê, porque você acaba atraindo comoção alheia, não fica assim não, a pessoa tem razão, fica consolada. Então, isso as pessoas foram vendo que não é muito interessante, entendeu? Os santos, por exemplo, mais recentes, passam a falar pouco de si, e quando fala com mais simplicidade. Ela pode até se humilhar, mas sem exageros. Antigamente se tinha muito exagero para esse sentido, e no exagero não está a virtude. Né? Claro que naquela época isso era considerado um tipo de virtude, tá? Mas hoje nem tanto. Hoje as pessoas são mais espertas, elas já leram muito, entendeu? Então não é tão fácil assim porque fica uma virtude realmente muito artificial, entendeu? Então o ideal é não diga nada, não diga nada. Você pode uma vez ou outra dar um exemplo, né? Tive tal dificuldade, que de repente só ajuda, consola outra pessoa, mas não sempre. Tá? Não falar muito de si, não se humilhar demais e nem se exaltar demais, entendeu? Não falar nada, porque assim você fica confundida. Se você fala bem demais, né, excesso de autoestima não é bom, mas a baixa estima, pior ainda, porque a pessoa acaba ficando ingrata a Deus. Então pra que eu vim pra esse mundo, pra essa porcaria de mundo? Eu tô aqui sofrendo, não sei o quê. Então acaba levando à ingratidão.
A baixa estima leva à ingratidão, leva à tristeza, leva à depressão. Então, nem uma coisa nem outra. Como diz Padre Pio, sou apenas um frade que reza. Perante Deus, ele se humilhava bastante, eu não sou digno, meu Deus, não sei o que, não sei o que. Mas aí isso se soube depois da morte dele. O que ele procurava mostrar externamente, com simplicidade, não evitar, sabe, a gente tem que atrair as pessoas para Deus, né? E levar as pessoas a Deus. Claro que você existe, você tem uma vida, você partilha ali alguma coisa ou outra, mas às vezes a gente fica com essa coisa de querer roubar esse esplendor que só a Deus é devido, às vezes disfarçado nesse ato de desprezo, de não sei o quê. Então, por isso que não é muito usado mais esse tipo de estratégia. O ideal é ignore-se, no sentido, se alguém perguntar alguma coisa, né? Você é tão santinha, não sei o quê. Não fale nada, entendeu? Isso eu já até falei em outros vídeos. Você evitar prolongar demais o discurso a seu respeito. Entendeu? Evitar isso, porque é com isso que tudo vai se complicando e que vão vindo apetites e outros apetites e outros apetites. Enfim, não se ter em conta, né? Fica ali quietinho, louvando a Deus. Fale a respeito de si com confusão própria ou alguma coisa assim. Mesmo que sejam pessoas de confiança, né? Nós que somos mais jovens, a gente não tem assim, tanto equilíbrio nisso. Entendeu? Mas é procurar, na medida que vai amadurecendo, mudar um pouco esse estilo. Tá? Isso todos estão incluídos, inclusive eu. Tá? Todos estão incluídos nisso. Procurar focar mais em Deus e menos em si. Você pode até, por exemplo, acontecer algo bom com você, algo legal, você vai lá, partilha. Hoje vieram aqui no meu cemitério, trouxeram doações, ou hoje veio um padre diferente, celebrou, eu viajei, não sei o quê. Mas são coisas mais externas, né? Não é o interno da pessoa, a alma mesmo que tá. Então, do que você acha que vai agregar, né? Tem coisas boas acontecendo no mundo, então isso alegra as pessoas, né? As pessoas estão muito tristes. Então, você pode compartilhar alguma coisa ou outra da sua vida, mas evitar esse exagero, de fazer de você o protagonista, né? Tudo. Então, é interessante isso. Então, em seguida, ele vai continuar, né? A gente vai fazer só um capítulozinho, já que esse vídeo foi um pouquinho longo. Ele vai dar a introdução do Com Ânsias em Amores Inflamada, e depois disso já termina o primeiro tomo, Subida do Monte Carmelo. Depois ele vai entrar no amor, como isso funciona no amor. Como que a alma vai se despertando ao amor de Deus e caminhando. Então isso a gente vai ver nos capítulos seguintes. Ainda não sei quantos eu vou pegar, ou se eu vou pegar só esse. E se fizer lógico eu puxo mais um, então ainda vou ver. Mas é isso, meus queridos, que a gente tem aí sempre procurando caminhar de bem para melhor, como já disse Santa Teresa. E fiquem atentos também a essa questão dos apetites. Alguns são apetites mais óbvios que você enxerga, tá? Mas outros tá ali um pouco mesclado, você ainda não sabe bem, tá? Então conhecer a vontade de Deus é muito importante. Quando você conhece a vontade de Deus, aí você caminha com mais segurança, com mais tranquilidade, né? Por isso é bom ter também um diretor espiritual, rezar muito antes de começar algum projeto. E, enfim, com isso vocês vão caminhando rumo à união com Deus. Evitar com que as coisas se misturem demais, tá? Não colocar nada à frente da sua união com Deus, que é o mais importante. Quando você vê que algo está começando a competir demais na sua vida espiritual com Deus, tenha consciência, coloque as coisas no seu devido lugar. Não que você tenha que desistir do plano, mas colocar ele no lugar certo. Não fazer disso, tomar conta de toda a sua vida espiritual e fazer do plano, do projeto, a sua vida espiritual. São coisas bem distintas. Você querer fundar uma obra,
ou alguma coisa assim, você faz tudo em Deus, com calma. Mas você não pode substituir a obra pela sua vida espiritual. Você tem que ter a sua caminhada espiritual com Deus. Então é isso, meus queridos. Já estou demorando bastante. Até o próximo vídeo. Vai ser um vídeo mais curto, que aí compensa um pouco esse daqui. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.